Bom, vamos lá voltar a falar do Cruzeiro. O Arroio fez trabalho físico na segunda. Ontem ele participou só de parte da atividade e já se fala mesmo, né, Rafa, hoje que ele não deve jogar ou deve ser poupado, né? Não houve uma recuperação total e aproximando uma decisão de Copa do Brasil, eu acho que ele não vai arriscar, né, o Jardim? Pois é, muito do que a gente já falava até ontem lá na apresentação do Vida Real, né? A gente comentava sobre isso, tinha já informação, né, com relação à participação no caso de ontem do Arroio e hoje também participando de parte do treino. Acho que a notícia é até boa, viu, Di? Se a gente for imaginar, se a gente for imaginar como ele deixou o gramado do Castelão, né? Foi uma imagem até forte dele sentindo dores por ali, então ficou essa preocupação que ele pudesse até ficar fora do jogo contra o Corinthians, né? Que é o grande jogo do Cruzeiro. Não faz o menor sentido arriscar com o Arroio agora, né? Um jogo que vale muito pouco pro Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro, né? É claro que tem uns números, tem tudo que o Cruzeiro pode conquistar em termos de invencibilidade, de encerramento de campeonato, até de premiação, mas termos práticos mesmo muda muito pouco. O Cruzeiro que já tem garantido a sua vaga na fase de grupos da Libertadores de 2026, então não tem que forçar ninguém agora, esperar a melhor forma do Arroio, que vai ser fundamental, vai ser importante para o jogo contra o Corinthians. O Cruzeiro tem essa boa notícia com relação ao Wanderson, que era o dono da posição até que ele se machucasse no jogo contra o Palmeiras lá no Allianz. Ele tá num trabalho de transição, o Wanderson, mas ainda não tá 100%, e ainda que estivesse no jogo contra o Corinthians está suspenso, então não pode jogar esse primeiro jogo que acontece no Mineirão dia 10, então tem sim que preservar o Arroio, que é praticamente a opção ali para poder atuar na posição, e o Sinisterra também voltando, agora chegando um pouco mais a sua melhor forma física, pelo menos desde que chegou o Cruzeiro, mas a tendência é que o Arroio seja mesmo titular e que ele seja poupado, não atue mais no Campeonato Brasileiro. O próprio Leonardo Jardim já disse que contra o Santos vai poupar todo mundo, então a tendência é que o Arroio não atue mais no Campeonato Brasileiro e que nem seja relacionado para esse jogo contra o Corinthians, então vai ser mesmo preservado o Arroio. Arroio que tá todo mundo de olho, viu? Os jornalistas, companheiros do Rio e São Paulo descobriram o Arroio e cada jogo em que o Cruzeiro atua, o jogador mais falado talvez seja o Arroio, né, Seabra? Que descoberta mesmo desse garoto, desse jogador que tá fazendo diferença pro Cruzeiro, até na adaptação dele, que foi muito rápida, né? Ótima contratação, né? Garoto, foi mais uma ótima contratação do Cruzeiro aí, um jogador que não era tão badalado assim. Sim. Inclusive chegou na esteira do Sinisterra, né? O Sinisterra seria o titular, o Arroio chegou ali meio menos badalado e tal, e de repente aconteceu o contrário, né? O Arroio, pra mim, hoje, eu concordo com o Rafa, tem o menor sentido colocar o Arroio em campo amanhã. Nesse momento, com o Wanderson bem, com o Sinisterra bem, o Arroio é o titular. Wanderson. Você não perde a oportunidade de falar do volante, Wanderson. Fala de volante, mas o Arroio nesse momento ele é titular, já pediu passagem, já deu certo, já foi embora, já mostrou muito. Enquanto ele estiver nessa fase aí, jogando dessa forma e aguentando os jogos, né? Ele é o titular, mas amanhã é Sinisterra, não tem nem dúvida, não tem o que o Arroio fazer nesse jogo, do jogo de domingo então, nem pensar, né? E aí sim, pra quarta-feira que vem contra o Corinthians, aí é outra história, vai pro campo. Até porque a questão é física, né? Eu não acho que é a questão da contusão especificamente. Obviamente que uma contusão pode se agravar, mas é porque se o jogador já demonstrou isso e ele chegou, né, de uma outra forma, a gente não tem noção como que foi a pré-temporada dele, como é que foi, né, até ele aparecer aqui no Cruzeiro, e tudo isso tem um peso, né, Lely? Você não vai arriscar um jogador desse que joga no seu esquema, na sua forma, que tem velocidade, que chega à frente, que abre espaço, como é o caso do Arroio, no jogo contra o Botafogo, que segundo o Jardim, o Cruzeiro ainda tem algo para cumprir no Brasileiro. Acho que é a confirmação aí do terceiro lugar, ou talvez o segundo, dependendo do que aconteceu hoje com o Palmeiras também, né? Acho que é isso aí, só que o Jardim tá esperando, porque já falou que contra o Santos é ninguém.
Ninguém é pesado, né? Ninguém dos que titulares, eu digo, né? assim, dos titulares, gente, tá? Um time reserva, né? Mas o Arroio, realmente não há necessidade dele jogar amanhã. Vai ser a última apresentação do time em casa, no Campeonato Brasileiro. Não na temporada, porque na semana que vem joga contra o Corinthians, mas ele saiu, teve ali já um gelinho na coxa direita, então é bom não forçar, porque pode ter, né, já dado um sinal de desgaste, como aconteceu com o Caio Jorge, que talvez também nem tenha necessidade de jogar neste jogo contra o Botafogo. Mas o Arroio agora, ele é o titular. E olha, ano que vem é um ano de grande prova para esses jogadores que chegaram no meio do ano. Por quê? Porque o futebol brasileiro, o calendário é muito extenso. E o Arroio, bem que o Sinisterra na Inglaterra ele jogou pra chuchu. Bastante. Na segunda divisão mesmo, eu não sei se ele chegou a jogar na Série B ou na Championship pelo Leeds, mas ele jogou no Leeds. Lá são 46 equipes, 46 rodadas, ou seja, 24 equipes, sem contar jogo de Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, se joga muito na Inglaterra também. Mas aqui ano que vem o calendário do Cruzeiro vai ser muito extenso, é bom essa rapaziada aí ficar esperta, viu, Dimara? Esse é o jogo do Botafogo do primeiro turno, não é? Ou não? Não, passou ali a imagem lá no Engenhão, mas não agora. E agora é os do Caio Jorge, é isso, aí, né? Agora sim, aí, ó. Aí, voltou. É isso aí, é o jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre esses novos jogadores do Cruzeiro também. Até abrindo uma discussão, porque o Pedro, eu acho que ele deixou muito claro, né? E é o tema da nossa pesquisa, né? Que esses investimentos vão continuar, né? Vão acontecer. E obviamente que o Jardim é que vai dar a palavra final, se mais experientes, que é uma coisa que ele já falou que precisa, né? Mas tem os garotos também, a gente vai mostrar os que estão voltando de empréstimo e também os que chegaram aí por contratação. Mas pra gente ir só pra esse time do Botafogo, aí tem o Gabigol cumprindo suspensão e o Caio volta. Isso, o Caio volta e ele deve, pelo menos um tempo deve jogar, viu, Di? Treinou normalmente ontem, treinou normalmente hoje, aí pra não ficar aquele tempo, aquele longo período, né? Bom lembrar que ele não jogou no Castelão, então pra não ficar um tempo longe, um tempo distante, esse ato aí de jogos, ele deve atuar pelo menos alguns minutos no Mineirão amanhã para que ele possa manter o ritmo. Claro que não vai forçar, o Cruzeiro sabe o que está fazendo, o departamento médico também, então vai preservar, mas vai levar pelo menos alguns minutinhos ali o Caio para poder manter esse ritmo e aí segurar ele no jogo contra o Santos para que ele possa chegar a 100% contra o Corinthians. Para poder falar de Corinthians, aí tem uma notícia até de agora à tarde. O Corinthians, 2 problemas para a sequência da temporada e aí pode afetar o jogo contra o Cruzeiro. O Rodrigo Garro e o Yuri Alberto, eles tiveram problemas e aí eles podem ser desfalque para o jogo contra o Cruzeiro. Uma nota do Corinthians, inclusive, falando das lesões dos jogadores. Os atletas Rodrigo Garro e Yuri Alberto serão desfalques para a partida diante do Fortaleza. O meio-campista argentino sofreu um estiramento muscular solear, já o camisa 9. O que é isso? Solear. O que é um estiramento solear? Não, pelo amor de Deus. Não. Gente, pra que escrever isso na nota? Vocês não escrevem. Não, mas vai piorar, tadinho. Vai piorar? Vai. Vamos torcer pra eu não tropeçar aqui nas palavras, mas vamos lá. Já o camisa 9, Yuri Alberto, foi submetido a exame de ressonância magnética após deixar a partida contra o Botafogo sentindo dores na região do adutor esquerdo. O laudo apontou edema sínfise púbica e sobrecarga da musculatura. Aí... Vamos pro pato. Solear, então, é panturrilha, é isso, Lucas? Tá, e o outro que você tem que procurar agora, vai. Sínfise púbica. Sínfise púbica. Deve ser no pubis, né? E sobrecarga da musculatura adutora. Ambos permaneceram em São Paulo para tratar
da fisioterapia. Já o atacante Memphis Depay iniciou o período de transição física e também não viajou com a delegação corintiana. Então, pelo que a gente tem pelo menos de experiência de lesões aqui, mais 2 semanas, pelo menos, assim, a gente for trabalhar. Uma questão. Bom, a gente trabalhar com uma resposta muito positiva, né? Então, assim, eu acho que é arriscado pensar neles, pelo menos para essa primeira partida no Mineirão. Enfim, o Corinthians com os problemas dele, cada um com os seus, né? Mas o Cruzeiro de olho, claro. De olho, porque tem que ficar, né, gente? É semifinal de Copa do Brasil, né? Já não bastasse todos os problemas que o Corinthians está enfrentando fora das 4 linhas, dentro de campo, né? Um questionamento muito grande. Hoje está em Fortaleza, né? Vai jogar contra o Fortaleza. Aí estádio lotado, tá, gente? Mais de 50 mil ingressos vendidos lá. Você tem uma ideia da pressão que vai ser, até porque o Fortaleza, né, gente, deu essa arrancada aí, nessa reta final é a equipe que arrancou mesmo. Então a situação do Corinthians não é nada boa, que ainda tem que enfrentar isso aí em termos de brasileiro. Vamos ver como é que o Dorival vai fazer aí e tudo mais. E por que a gente tem que trazer sempre as notícias do Corinthians? Porque também é um rival do Cruzeiro já histórico também, sim, né? Em disputas e tudo mais. Então, tá aí o Corinthians trazendo 2 problemas.